Olá, dando continuidade à nossa aula de terminologias em incidências radiográficas, vamos dar prosseguimento falando sobre as porções do corpo. Então, a partir do plano coronal, nós vamos ter o corpo dividido em parte anterior e posterior, e nós temos com o paciente em ortostática, ou seja, com o paciente de pé, nós vamos ter anterior e posterior, e já com o paciente em decúbito, ou seja, deitado, nós vamos ter ventral ou dorsal, tá? Então, o posterior ou dorsal, a metade posterior do plano coronal, incluindo a sola dos pés e o dorso das mãos, devido à posição anatômica das mãos, que é com as palmas voltadas para frente, tá? E anterior ou ventral, metade anterior do plano coronal, incluindo o dorso dos pés e as palmas das mãos. Então, dentro dos termos específicos das mãos e pés, nós temos a superfície posterior das mãos, que é o dorso da mão, e a superfície anterior da mão, que é a palma da mão. No pé, a gente tem a superfície plantar do pé, que é a sola, e a superfície dorsal do pé, que é a parte de cima, né, que a gente chama de peito do pé. Plantar, superfície posterior ou sola dos pés. Dorso, topo ou superfície anterior dos pés. Dorso ou dorsal refere-se à parte posterior do plano coronal, mas quando usado em relação aos pés, refere-se à parte anterior dos mesmos. Palmar ou volar refere-se à palma das mãos. O termo volar significa cavidade das mãos e dos pés. Então, o posicionamento radiográfico ele será o estudo de um paciente em determinadas posições para demonstrar ou visualizar partes específicas do corpo na imagem radiográfica ou em outros receptores de imagem. Então, sempre que nós tivermos a necessidade da visualização de uma estrutura anatômica, de uma peça anatômica, de uma região anatômica, nós vamos fazer essa visualização a nível de diagnóstico por imagem, né? Temos vários métodos de imagem atualmente, e teremos como necessidade primordial o posicionamento radiográfico dentro de um padrão, tá? De um padrão pré-estipulado para demonstrar essa região. Então, a suspeita após relato do paciente indica a uma região anatômica. Vai ser feita a solicitação médica do exame voltado para aquela região anatômica. Nós temos vários processos que envolvem cada região, então cada região vai ter os seus posicionamentos específicos, então a gente tem que estar muito atento também à história do paciente, à história clínica, a queixa clínica do paciente, porque às vezes ela pode direcionar e pode às vezes gerar dúvida em relação à região anatômica que foi solicitada, então a gente tem que estar muito atento a esses detalhes, tá? Quando a gente entra lá na parte do posicionamento, que a gente fala de cada parte do corpo em separado, a gente vai ter a noção sobre as incidências básicas e as incidências especiais. As incidências básicas são o que a gente chama de rotina, ou seja, as incidências mínimas, a rotina mínima que é realizada para cada estrutura anatômica, e as incidências especiais, que são os complementos, que são casos mais específicos voltados para patologias, tá? Então, nas posições gerais do corpo, a gente tem o decúbito dorsal, que vai ser deitado sobre o dorso, o decúbito ventral, deitado sobre o abdômen, o decúbito lateral, que pode ser deitado sobre o lado direito ou esquerdo, a ortostática, que é de pé, ereto, em relação ao eixo axial, tá? Trendelenburg, decúbito dorsal com a cabeça mais baixa que os pés. Fowler, decúbito dorsal com a cabeça mais alta que os pés. Litotomia é a posição ginecológica. A posição ginecológica é a posição
que fica para fazer exames ginecológicos, para o parto e para alguns procedimentos, tá? O termo posição ginecológica é devido a ser na sua maior fonte de utilização para fins ginecológicos, tá? Mas o nome da posição é litotomia, tá? Porque essa posição também é utilizada em algumas situações para processos realizados pela faixa masculina. Então, a posição ginecológica é a descrição e o nome é litotomia, tá? Posição de sim, semidecúbito ventral, o paciente deitado de uma forma meio obliquada, a gente vai ver aqui nas figuras essas posições descritas e a gente consegue entender melhor, tá? Então aqui o Trendelenburg, os pés mais altos que a cabeça, o Fowler, cabeça mais alta que os pés, decúbito ventral, retinho na horizontal, deitado sobre o ventre, decúbito dorsal, deitado retinho sobre o dorso, posição de cins, tá? O paciente um pouco obliquado, com uma perna à frente da outra, e a litotomia, que é a posição ginecológica. Posterior, a face posterior mais próxima do filme ou do receptor de imagem. Anterior, face anterior mais próxima do receptor de imagem. Lateral, perfil esquerdo, a face esquerda do corpo mais próxima do receptor de imagem. Lateral ou perfil direito, face direita mais próxima do receptor de imagem. Decúbito lateral esquerdo deitado sobre o lado esquerdo do corpo e decúbito lateral direito deitado sobre o lado direito do corpo. Então, nós vamos ter aqui, ó, posterior, região posterior, aqui a setinha vermelha, mais próxima do receptor, o tubo de raio-x está aqui, tá? Anterior, a face anterior mais próxima do receptor, posterior, anterior, lateral esquerda mais próxima, lateral direita mais próxima, lateral esquerda, lateral direita. Então, numa situação em que a gente tem uma referência sobre o posicionamento PA de tórax, no PA de tórax, a região anterior está mais próxima do filme e a região posterior é onde vai ter primeiro contato com a radiação. Então, a gente vai ter a região posterior voltada para a ampola e a região anterior mais próxima do filme, tá? Eu costumo dizer que a letrinha que vem primeiro é onde o raio entra e a letrinha que vem depois é onde o raio sai. Então, póstero, anterior, antero, posterior. Aí aqui temos o decúbito lateral direito, deitado sobre o lado direito, decúbito lateral esquerdo, deitado sobre o lado esquerdo. Aí aqui nós temos um AP, antero posterior, e um PA, póstero anterior. Aqui é um AP de abdômen, aqui é um PA de tórax. Aí aqui nós temos a oblíqua posterior, porque a região posterior está mais próxima do filme, direita, porque o lado direito está próximo e o esquerdo é afastado. A esquerda aproxima-se à esquerda, afasta-se à direita. As anteriores, o paciente está voltado com a região anterior do receptor de imagem, a direita é o lado direito mais próximo, o esquerdo mais afastado e a esquerda é feita ao contrário, tá? Então, nós temos as oblíquas posteriores, região posterior mais próxima, oblíquas anteriores, região anteriores mais próximas. Aqui nós temos um médio lateral, seguindo o mesmo princípio do AP e do PA. O raio central entra na região medial e sai na região lateral, então é um médio lateral. E um látero medial entra na região lateral e sai na região medial, tendo referência para medial e lateral a posição anatômica, tendo como referência para P e PA a posição anatômica. A posição anatômica sempre é a nossa referência. Então, termos especiais e adicionais. Incidência axial é quando o raio central atinge o filme com alguma angulação.
Incidência tangencial é quando o raio central toca apenas um ponto ou parte do corpo, não cruza o maior eixo da sua estrutura, tá? Incidência apiclordótica é uma incidência específica para a região dos pulmões. Ele demonstra os ápices pulmonares sem sobreposição das clavículas e cisuras lobares em posição horizontal, tá? Então, apiclordótico é uma incidência específica para a visualização de ápices pulmonares, apenas para a região dos pulmões. Incidência transtorácica, um perfil para o úmero através do tórax, deve acompanhar o lado direito ou esquerdo. Então, dependendo de qual lado que o médico solicita, tá? A incidência transtorácica, ela vai ser através do tórax. Então, o paciente é posicionado em uma posição lateral, uma posição em perfil, e o raio central atravessa todo o tórax até chegar ao lado que é solicitado. O lado solicitado fica mais próximo do fio. Sempre quando a gente realiza uma estrutura anatômica, a região anatômica solicitada, ela é sempre posicionada mais próxima do receptor de imagem, tá? Devido a estruturas anatômicas, temos algumas situações em que essa estrutura não pode ficar próxima o suficiente. Temos, por exemplo, a região da cervical, como quando fazemos um perfil da cervical, a estrutura do ombro não permite que a região da cervical fique próxima do fio em uma lateral. Então, para isso, nós utilizamos algumas compensações dentro do posicionamento radiográfico para poder diminuir a distorção que é causada pela distância objeto-fino, tá? Aí aqui nós temos um axial de túnel do carpo, um tangencial de patela, raio central angulado. Temos o apiclordótico, incidência para ápices pulmonares, e um transtorácico, em que o raio central entra nessa região, atravessa todo o tórax, através do transtorácico, para visualizar a região da cabeça do úmero através do tórax. Os termos de incidência de continuidade nós vamos falar no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado.